queridos irmãos. Estamos aqui mais uma vez reunidos com um grande objetivo de trazermos a doutrina espírita, Jesus, que na verdade rege esta doutrina, para que os nossos corações fiquem mais adocicados. Interessante o simbolismo das estações do ano. Vamos lembrar que estamos no verão, né? Essa temperatura extremamente cálida que vem incomodando muitas pessoas, gerando doenças, enfermidades. É exatamente o extremo, né? O excesso. E a natureza é tão bela que nos traz a posteriori o outono, onde já começa a temperatura a se abrandar, a se suavizar. E logo a seguir vem o outro extremo, o inverno inclemente, também causador de muitas doenças, principalmente do aparelho respiratório. E vem a natureza então nos trazer logo a seguir a primavera, também suavizando aquele frio inclemente, e a primavera florindo em nossa natureza. Há uma passagem espiritual que diz que, simbolicamente falando, no verão, essa temperatura muito quente, muito ardorosa, nós estamos na canícula das paixões. Então, o Espírito faz uma referência do verão com as paixões que dominam as criaturas, as paixões que envolvem o ser, e realmente traz um simbolismo, uma certa analogia. E no inverno, o mesmo Espírito nos fala da invernia dos sentimentos. Ou seja, as criaturas estão no endurecimento, no frio dos sentimentos, precisando ser acaloradas para sair desse inverno dos sentimentos. E não podemos negar que o amor é o grande regente dessa orquestra. Estamos aqui exatamente nos sensibilizando. As criaturas rígidas e as doenças consequentes desta rigidez, que são inúmeras, elas precisam se sensibilizar, sair do endurecimento implacável, frio, indiferente, que assola tantas criaturas. E aí vem a primavera. Por isso, o nosso título de hoje, a eterna primavera por vindoura. Mas não é no nosso tempo. Nosso tempo não vai demorar muito depois do inverno. Mas é a primavera espiritual, em que eu coloquei também como subtítulo Flores da Regeneração. Por quê? Nós sabemos que estamos num trânsito, ou seja, saindo de um orbe, de um planeta, de provas e expiações, aonde impera muito a dor, o sofrimento, as angústias, para então começarmos a caminhar, a trilhar nesta regeneração que ora desponta. E a regeneração nos traz o simbolismo das flores, o seu aroma, o
com sua fragrância, que nos envolve. Quem não se envolve ao penetrar num jardim florido e aromático? Então a regeneração será isso. Claro que teremos um tempo muito grande. Não é o nosso tempo, porque, como disse Einstein, tempo e espaço são relativos. Nosso tempo ainda é arrastado, é moroso, haja vista que nós nos arrastamos. Nós não levitamos nem volitamos, como os espíritos superiores. Nós ainda precisamos das pernas que nos vinculam ao planeta, à Terra. Tal a nossa condição ainda de espíritos em evolução. Mas dia virá que nós vamos levitar e volitar. Levitar, sair do solo, levitar, caminhar sobre o solo. Tudo é uma questão de tempo. Tempo e espaço, como disse, são relativos. E a regeneração vai nos proporcionar isso. Estamos aí à beira de um grande expurgo. Estava comentando isso com o nosso amigo aqui. Escutei ontem uma declaração preocupante do presidente da China, que disse o seguinte, em resposta ao presidente dos Estados Unidos, dizendo que a questão tarifária, dizendo o seguinte, estamos preparados para quaisquer tipos de guerras. Pois bem, companheiros, que guerras? Guerras econômicas? Somente? Guerras sociais? Ou repetidamente guerras atômicas? De alta extinção? Não estamos longe disso. Eu escutava um companheiro, um intelectual, e dizendo para ele que nós estamos à beira de uma guerra mundial. Ele falou para mim, ele é um profundo estudioso da política internacional. E ele me disse o seguinte, não estamos à beira, já estamos na guerra mundial. E me revelou algo que eu desconhecia. Hoje, 57 países estão em guerra. Apenas isso não é divulgado. Guerras fratricidas, irmãos eliminando irmãos. Então a regeneração é isso, nós vamos ter grandes abalos, como no inverno, com endurecimentos, com indiferenças, a invernia dos sentimentos, para o despontar da primavera, das flores primaveris. E a nossa querida Amélia Rodrigues, no livro A Flores do Caminho, ela nos diz o seguinte, cada quadra do tempo, 4 estações, caracteriza-se por expressões inconfundíveis da própria natureza. Acabei de falar. Calor excessivo, outono, esmaecimento desse calor, depois o inverno, inclemente, para chegar à primavera. São realmente expressões inconfundíveis, uma sucedendo a outra, suavemente, e atinge o seu clímax numa plenitude de força e domínio de realização. Nesta caem as folhas, esmaece a vida, desnuda-se a paisagem, ou seja, no outono. Nestoutra, o frio enregela, inclemente. As cores alvejam, tudo fica branco, as neves embranquecem a natureza. E a tristeza, assinalando dores e sombras de noites demoradas. Nós sabemos que no inverno as noites são mais compridas. O
crepúsculo chega cedo. E isso tem um aspecto muito importante para a nossa análise, que as crises psíquicas geralmente acontecem à noite. E o inverno, que já traz aquela ambiência de tristeza, também leva a alterações interessantíssimas para a nossa análise. Quando chega o crepúsculo, o que acontece? Vai dando assim 18 horas, 19 horas, nossas almas já se preparam para saírem do corpo. Parcialmente, é claro. Se fosse totalmente, seria a desencarnação. Porque elas precisam se libertar deste cárcere, que é a matéria densa. O espírito fica ali encarcerado, como agora está acontecendo. Mas com o crepúsculo, a alma começa a soltar as suas amarras. O perispírito começa a se expandir, a se desprender do corpo, porque o corpo precisa adormecer. O corpo precisa recuperar suas energias gastas durante o dia, na correria do tempo, no trabalho, seja ele físico, seja ele intelectual, e o espírito precisa penetrar no seu habitat, que é o mundo espiritual, ligado ao corpo, pelo fio prateado. Isso acontece exatamente nessa fase crepuscular. Temos que dar aqui um grau de observação. Sabe-se hoje cientificamente que a nossa glândula pineal, que fica no centro do cérebro, é chamada glândula da mediunidade e a glândula do pensamento. Ela entra num trabalho mais profuso, mais intenso, exatamente a partir do crepúsculo. E atinge o seu pico por volta de meia-noite, quando o espírito já está evadido do corpo e o corpo está descansando. Vocês veem que tudo tem explicação na doutrina espírita. Mas por que eu estou relatando isso em detalhes? Porque quando o espírito se desprende do corpo e se emancipa, há um fenômeno que nós conhecemos na doutrina espírita de desdobramento. Ora, vamos analisar o termo desdobramento, porque a gente fala de desdobramento, às vezes a gente não pensa no significado. Desdobrar é sair da dobra, ou não. Eu desdobrei o lençol, eu desdobrei a toalha. Então significa que o perispírito estava dobrado, ou não? Claro que sim. Mas por que eu estou relatando isso? Porque é um espírito que se comunicou para Leon Denis, um dos grandes expoentes da doutrina espírita, francês, e esse espírito disse para Leon Denis, está lá no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor: as memórias encontram-se nas dobras do perispírito. Então não é difícil entender que quando há o desdobramento, nessa particularidade, a partir das 18 horas, as memórias afloram. Que memórias? Poderão ser somente as memórias do dia atual? Poderão, são mais frequentes. Poderão ser memórias de existências anteriores? Poderão. Então vocês estão entendendo essa particularidade muito importante das crises psíquicas que acontecem nesse período, porque as memórias afloram e chegam na consciência, que ainda está não totalmente adormecida. Por isso é frequente esses distúrbios, depressão, transtornos de ansiedade,
acontecerem mais à noite. E como a noite no inverno é mais longa, a nossa querida Amélia coloca aqui: a tristeza, melancolia, as dores se assomam, as sombras que todos nós temos, todos carregamos sombras, que são as nossas deficiências, nessas noites demoradas. Mas depois, olha que beleza a natureza, os rios voltam a correr, exulta o verde, a florescência da nossa querida primavera. A terra se enriquece de flores maviosas, os frutos amadurecem, ficam pendentes nos ramos, oscilando ao vento. Os grãos que nos alimentam se entumecem, quer dizer, incham, no solo levemente aquecido pelo sol primaveril, e explodem em poemas de cor, em sons agitados, em dádivas de vida abundante. Revoam os pássaros, ampliam-se os dias. Agora começa a acontecer ao contrário, os dias ficam mais amplos, as noites mais curtas, e elas, as noites salpicadas de círios divinos, são lindos espetáculos nos convidando à reflexão. O vale confraterniza com os altiplanos. O cenário é único. É como se o vale olhasse para o cume das montanhas, nos trazendo o significado que não há distâncias nem separações. Os seres humanos poderiam pensar dessa forma. Não há distâncias nem separações. Somos filhos do mesmo Pai. Somos uma obra da divindade. Somos a criação. Todos nascem simples e ignorantes. Por fim, quando esta época estival logra total potência, arde o sol. É o verão, vindo após a primavera. O solo então se resseca. O pó se ergue em nuvem e a vida novamente começa a decair, a fenecer. O dia é um todo de fogo, calor, preparando-se ao largo das horas demoradas, do dia que se demora, para seguir adiante, até receber as primeiras lufadas frias do outono. Vejam que coisa linda é a natureza, nos sacrificando, às vezes nos massacrando, mas nos dando os atenuantes do próprio tempo. E repete-se então a roda dos acontecimentos e movimentada orquestração de ritmos. Tudo tem um ritmo. A natureza tem um ritmo. Ventos festivos varriam os rincões gentis da Galileia humilde, cantando esperanças para as almas em sofrimento. A eternas primavera, como vos falei agora há pouco, por vindoura. O que é a esperança? É o sentido pela vida, é o entendimento da vida, que a doutrina espírita nos mostra com toda a sua força. Nós somos imortais. Há alguma dúvida em relação a isso? A não ser os materialistas, que não pensam desta forma? Nós vamos sobreviver. A sobrevivência da alma. Nós vamos continuar nossa jornada ascensional.
Um dia chegaremos onde Jesus chegou, aí está a lei da igualdade, e não como muitos pensam que Jesus vai estar sempre à frente. Como é que eu vou alcançar Jesus? Então esse Deus não é igualitário. Jesus chegou ao ápice da sua evolução. Ele trabalha, mas não tem mais nada a adquirir de conhecimento e de experiência. Simplesmente nos aguardando. Simplesmente isso. Então é essa a esperança. E a esperança precisa ser sedimentada para gerar a fé robusta, a fé raciocinada. Eu digo que a esperança ela se apoia em dois sentimentos tão difíceis para os dias de hoje. O primeiro sentimento, a paciência, que é uma das bem-aventuranças, todos sabem. Bem-aventurados os pacíficos, que serão chamados filhos de Deus. Nessa corrida ansiosa, dominada pelo orgulho, pelo egoísmo, nas mínimas coisas, precisamos ter paciência, tolerância, conosco mesmo e com o próximo. Aliado à paciência, a resignação. Isso é muito difícil. Nos resignarmos diante da dor, nos resignarmos diante do sofrimento, nos resignarmos diante de uma enfermidade, nós vivemos a reclamar. A reclamação não é um sentimento do ego, do orgulho, tudo tem que ser do meu jeito. Eu tenho que passar pela existência sem dor, sem sofrimento, sem doenças, família perfeita, filhos perfeitos, dinheiro a rodo. Isso é o sentido da vida? Pergunto. Nós somos turistas espirituais, estamos aqui num processo de turismo? Ou estamos aqui resgatando para nos redimir? Diz o Evangelho segundo o Espiritismo que a resignação é o consentimento do coração, nos fala Lázaro, o Espírito. O que é isso? É o coração, o chakra cardíaco, que saem as nossas emoções. E quais são as emoções que adornam, que enfeitam a resignação? É o amor, é a serenidade, é a compreensão do significado da vida e não a reclamação. Como diz Paulo, o apóstolo, que em tudo o que fizerdes, não entreis em murmurações. Vocês já notaram aquelas criaturas que reclamam o dia inteiro? Está com dor de cabeça, reclama que está com dor de cabeça. Se está frio é porque está frio. Se está calor é porque está calor. Se não recebeu o salário em dia, reclamam. Se essas pessoas, essa é a grande vigilância que temos que ter. Se elas tivessem uma pequenina lupa e colocar dentro do corpo, elas ficariam aterrorizadas com o que acontece no corpo, com as pessoas que reclamam, com as pessoas que são rebeldes, que não aceitam aquilo que fere os seus orgulhos. Há uma química altamente nociva, hormônios do estresse, adrenalina, cortisol, abrindo campo para as enfermidades, as adquiridas e as genéticas, hereditárias. Hoje a ciência já nos mostra que o código genético, as nossas tendências e predisposição estão lá quietinhos, silenciosos. Se a gente emanar
evolar energias positivas, ele vai continuar lá. O código genético vai continuar quietinho, não vai ter um gatilho. Agora, quando a gente reclama, quando a gente se revolta, aí o código genético se abre para as doenças que nós trazemos como predisposições. Então, essa ciência médica, biológica, está mudando. Nós não somos mais escravos do código genético. Por favor, tirem isso da cabeça. Eu escuto isso com frequência. Eu sou diabético porque meu pai é diabético. Isso é um processo de transferência, gente. É como se a gente estivesse culpando nossos pais. Eu sou diabético porque ele é diabético. Isso nós chamamos de transferência psicológica. Eu sou hipertenso porque meus pais são hipertensos. E hoje, no dia a dia, a gente não vê isso. A gente vê criaturas hipertensas sem uma correlação hereditária. E vice-versa. E vice-versa. Então, diz a biologia moderna, chamada epigenética, que nós não somos mais escravos do código genético. Nós é que vamos acioná-lo. Então nós temos que trabalhar a resignação e a paciência, dois sentimentos que unidos geram a esperança. E quando nós temos esperança, nós vamos robustecer a fé. Então, passado o grande inverno, sem nenhuma promessa de calor, ou qualquer perspectiva de claridade, explodiam então as dádivas primaveris, as flores, que eu cognominei de flores da regeneração, que nos aguardam. Vocês já pararam para pensar o privilégio que nós estamos tendo de participar de tudo isto para o nosso aprendizado? Quando muitos não têm, nós estamos tendo esse privilégio. E, no entanto, a gente não presta atenção nisso. São as dádivas primaveris. Numa inesperada sementeira de amor, com imediata colheita de bênçãos. O evangelista Mateus tem uma narração aqui nos capítulos 8 e 9 das Escrituras, da Bíblia. Ele fala dessa quadra primaveril de acontecimentos e bonanças. E a paisagem primaveril é uma moldura do lago espelho, em cujas bordas reflete-se o amor do Mestre pelas dores humanas, os sofrimentos. Naquelas paragens, então, cenários lindíssimos, em todas aquelas cidades, fronteiras e ribeirinhas, em cujo solo a balsamina confraterniza com miosotes, flores, o trigo dourado espia da terra jovial, as redes espreguiçadas ao sol. Nas praias largas, desse cenário lindíssimo, esplendoroso, exuberante, Jesus viveu a ternura das gentes simples, sorriu com as criancinhas e abriu a boca para entoar então, nos deixando esse grande legado que é a esperança. Nós não fomos e não somos condenados. O sublime amor de Jesus, que nos entoou o seu Evangelho, seguindo as leis dadivosas do Pai, nos dá, e agora, sob os auspícios da doutrina espírita, nos dá esperança. Vamos desencarnar, vamos encarnar. Estava comentando hoje, não me lembro com quem, uma pessoa dizendo
Que beleza que é esse universo que a gente conhece. E o que a gente não conhece? Aonde vão os nossos telescópios a ponto de divisar astros longínquos? Agora descobriram um planeta muito maior do que o Sol, muito maior do que a Terra. Jesus foi muito claro: há muitas moradas na casa do meu Pai. Será que esse universo, ele é sustentado pelo acaso? Pelas leis da matemática, da física? Ou existe um físico, um arquiteto, muito maior do que a nossa reles matemática e a nossa reles física? Então Jesus veio entoar o ânimo, tanto que nos disse: no mundo tereis aflições. Nosso mundo é interno, o externo apenas contribui. Nós sofremos internamente os nossos ranços, o que cometemos. Estamos aqui resgatando, e mais os sofrimentos atuais, para a gente se esclarecer, para a gente despertar. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Interessante que Jesus fala das criancinhas, porque é delas o reino dos céus. O que são as criancinhas? Exemplo de ingenuidade? Somente? Exemplo de puerilidade? Há algo muito mais profundo que o Mestre quis nos dizer quando faz uma referência às criancinhas, porque é delas o reino dos céus. Vamos lá para as Escrituras, está em Mateus 18:3. Olha o que Jesus diz: em verdade vos digo, se não mudardes, não vos tornardes como as crianças, não entrareis no reino dos céus. Então Jesus está a nos convidar que sejamos crianças. Mas como ser criança? Alguém aqui é ingênuo? Alguém aqui é pueril? Alguém aqui está no maternal? Maternal do meu tempo, viu? Colégio. Acho que nem existe mais. Alguém está aqui no jardim da infância? Também do meu tempo. Então não somos crianças na acepção dessa palavra, desse termo. O que Jesus quis dizer? Eu custei a entender isso. A gente se tornar crianças para adentrarmos o reino dos céus. Não há outra explicação. Alguém já viu uma criancinha de tenra idade, eu digo tenra idade, mentir? Chorar sem estar com fome? Chorar sem estar com sede? A criança, quando grita, quando chora, de tenra idade, repito, ela está querendo algo. O que ela está sendo? Aí entra o ponto-chave que o Mestre Jesus quis nos dizer. Ela está sendo autêntica. Então o reino dos céus é para as crianças que são autênticas. Então Jesus está nos convidando que sejamos autênticos. Não mentir, não ser hipócrita, não fingir, não dissimular, internamente sermos o que nós somos e não criarmos aquelas máscaras de proteção que Freud fala tanto, para sermos um ator representando, para fruir vantagens, seja na família, seja na sociedade, seja no trabalho. Grande parte das criaturas são assim, hipócritas. Vestem a máscara e não expressam a sua realidade. Não, mas expressar a realidade pode ser uma ofensa, uma agressividade. Não!
Jesus nunca foi agressivo, Jesus nunca foi violento, Jesus era autêntico, com amor. Olhem a diferença. A gente, quando pensa em autenticidade, eu vou falar a verdade, vou ferir, vou magoar. Temos que saber falar a verdade, com doçura nos lábios, com o coração na mão. Meu irmão, vem cá, me dê um abraço. Meu irmão, você está errado. Isso é doçura, isto chama-se, está lá no Evangelho, afabilidade. Agora, não é imposição, agressividade, violência, preponderância, querer impor a sua vontade, altear a voz para dominar o outro, submeter o outro, humilhar o outro. É muito diferente, gente. As crianças autênticas com amor. Jesus foi muito claro: não entrareis no reino dos céus se não mudardes. E ele diz mais aqui, Mateus 18:4, logo a seguir: aquele, pois, que se fizer pequeno como esta criança, eis o maior no reino dos céus. O que é se fazer pequeno? Unindo-se à autenticidade, nós poderíamos colocar, para explicar este ficar pequeno, humildade. Autêntico e humilde. Este está destinado ao reino dos céus. E o que é ser humilde? Vamos na etimologia da palavra. Humildade vem de humus, que quer dizer terra. Humus, humildade. Olha que interessante. O que quer dizer isto? Reconhecer a sua condição terrena. Reconhecer seus erros. Se arrepender para reparar suas faltas. Esse é o legítimo humilde. Não adianta eu aparentar humildade, vestir andrajos, roupas puídas, deixar a barba crescer. Isso é falsa humildade. A pessoa pode ser rica e ser humilde. Ser humilde significa isto: reconhecer autenticamente os seus erros. Isso é muito difícil. A gente sempre busca os escapismos. Não é verdade? Eu não queria dizer isto, eu não queria falar isto, eu não queria fazer isto. Nós estamos sempre fugindo da nossa realidade, que Jesus coloca como eu sou. Ou seja, eu sou isto, embora eu esteja nisso, porque o verdadeiro sou é o pleno. Tanto que Jesus falou: eu sou o que eu sou. Acabou. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Isso é inconteste. E ele é, e continua sendo. Mas por enquanto, o que nós somos? Aí cada um vai fazer sua autoanálise. Sou rancoroso, sou ofensor, sou vingativo, sou irascível, sou intolerante. Que bom que a gente reconhece isto. Porque como nós vamos mudar se a gente não se reconhecer? Não ser humilde, não ser autêntico, não ser como uma criança? Por isso a recomendação que Santo Agostinho nos dá na questão 919, A de um Livro dos Espíritos: façam isto à noite. Não é à noite que as crises chegam? Não é à noite que as coisas vêm à consciência? Então é o momento que a gente tem que orar, meditar, respirar fundo, para a gente se identificar. E não querer mais aquilo para a gente. Começar as pequeninas mudanças, como nos fala Fábio Aleto no livro Os Mensageiros.
pelo Espírito André Luiz. A gente quer mudar tudo. A gente quer virar santo da noite para o dia. E acha que frequentando uma instituição religiosa vamos nos tornar santos. Lendo engano. Ser santo é chegar à condição de espírito puro, santificado, purificado. É Jesus, não nós. Agora, estamos começando a trilhar esse caminho. Nessa eterna primavera que está surgindo por vindoura, as chamadas flores da regeneração. Então, por aqueles sítios de pobreza que Jesus sempre buscava, as suas dóceis mãos arrancaram das aflitivas conjunturas, das enfermidades retificadoras, os trânsfugas do passado, aqueles que transgrediram a lei, são chamados de trânsfugas, emulando-os, incentivando-os, para que eles pudessem competir consigo próprio para o crescimento moral, pelas trilhas do futuro. Isso é para nós. Nós temos que competir internamente. A Joana de Ângeles diz que é um quartel sem armas. O nosso íntimo, o nosso inconsciente é um quartel, para que a gente lute bravamente com as nossas incongruências, as nossas impropriedades, nossos erros, nossos equívocos. E a luta significa se conhecer, se aceitar, para começar a imprimir os primeiros passos da mudança moral. E olhem, nós vamos observar isso. Então, aquele companheiro difícil, agressivo, que a gente respondia, a gente vai notar que vamos estar mais tolerantes, já vamos virar as costas. Aquele que nos ofendeu, nos magoou, a gente já começa a ressignificar a atitude dele, procurando compreendê-lo. Por que ele fez isso? Por que ele me agrediu? Às vezes a gente não tem a resposta, mas a gente já está buscando. A gente já está começando a criar laços de empatia com aquela criatura ofensiva, difícil. Às vezes está dentro de casa, ou então é o vizinho, ou então é o colega de trabalho, ou então é a comunidade que a gente frequenta. Vocês acham que a casa espírita é diferente? É? Não. Sabemos que não. Aqui a gente está começando a trabalhar essa questão da tolerância, da paciência, aquele companheiro difícil. E o espírita, ele é mais comprometido. Pois é, diz a querida Amélia, ainda repercutia com profunda emoção nos ouvidos das almas os artigos e parágrafos em luz e esperança. Que artigos são esses? Que foram apresentados no monte ao ser proclamado por Jesus o Estatuto da Era Nova, as flores da regeneração que nos aguarda, a nova era da humanidade do futuro, que começa lentamente a desabrochar. Que estatuto é este da Era Nova, da humanidade, para o futuro que nos aguarda? Eu vou aqui parafrasear Mahatma Gandhi, esse extraordinário pacifista indiano, que disse o seguinte: se perdessem todos os livros sacros da humanidade, todos, e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Esse é o estatuto da Era Nova da humanidade. E olhem,
Peguem o Evangelho segundo o Espiritismo, vão lá nas bem-aventuranças. Grande estudo para todos nós. Ler, reler, ler, reler. Nós vamos abrindo nossos campos perceptivos de entendimento. O que Jesus quis dizer? Bem-aventurados pacíficos, bem-aventurados mansos, bem-aventurados aqueles que têm fome de justiça. Vamos raciocinar, porque esse é o estatuto da Era Nova. São as bem-aventuranças que vão imprimir na humanidade as suas lições. E os ouvintes não haviam retornado ao chão das necessidades habituais, irrigados pela vibração do sublime governador Jesus, quando ele, o mestre, descendo do cerro, foi solicitado por um leproso que o adorava, dizendo: Senhor, se quiseres bem, podes tornar-me limpo. E Jesus quis, liberando o enfermo da sua carga pútrida. A ação do mestre fortalecia a palavra. Aqui nós temos que entender que Jesus não curava todos. Na verdade, a cura, ela não existe. A cura só existe quando existe a autocura. Lembrem-se que Jesus, quando curava, com seus poderes magnéticos, energéticos, o que ele dizia? Vai, não voltes a errar, tua fé te salvou. Como quem diz, não sou eu que estou te salvando, estou te ajudando. Então Jesus sabia perfeitamente bem que aquele leproso já compreendia sua desdita, já compreendia seu infortúnio, já tinha um lampejo, uma réstia de compreensão. Por que ele estava leproso? Como a gente costuma dizer, não existem as doenças, existem os doentes. As doenças só se manifestam fruto da alma doente, da alma comprometida com o passado e com o presente, pois o presente é a continuidade do passado. Não foi assim que o grande mestre do Oriente, chamado Buda, falou? Se quiseres conhecer o que foste no passado, olhe para o seu presente. Nós somos o resultado do passado e mais os comprometimentos que adquirimos nesta atual existência. Então, quando a gente começa a compreender a razão, o significado, o objetivo das doenças, que nós estamos doentes, fruto dos nossos desequilíbrios, nós estamos já implementando a fé raciocinada. E foi o que Jesus observou no leproso. Não é que Jesus fazia milagres. Jesus, com a sua plena mediunidade, sabia perfeitamente bem o que fazer numa alma que já se reconhecia. Então, quando a gente lê aquele capítulo das curas, que está em A Gênese, o 5º livro do Pentateuco, como é que se processa a cura? A substituição de uma molécula insana para uma molécula sadia. Jesus assim o fazia. Mas de nada adiantaria se a criatura continuasse no seu caminho de deficiências, repetindo comportamentos ignóbeis, comportamentos infelizes. Mas Jesus curou sabendo que aquele leproso estava no processo de abertura. Vamos só a título
de encerrar essa grande florescência que ora chega, as flores da regeneração. Já estamos nela, já estamos no jardim. Nos falta apenas ter um olfato mais apurado. Esse olfato chama-se olfato cristão. A nossa querida Joana de Ângeles, no capítulo 8º do seu livro Plenitude, nos dá os caminhos para a saúde, aquilo que tanto buscamos. Mas nós esquecemos que a saúde não é só a saúde do corpo, é a saúde da alma, do espírito em renovação, do espírito como esse leproso, do espírito que já busca nos momentos atuais novos caminhos, atapetados de estrelas. E ela nos diz, quando se crê, quando se tem fé, e se quer verdadeiramente, retamente, fala-se com a mesma qualidade de intenção. Então, quando a gente crê, quando a gente tem fé, quando a gente já compreende, quando a gente quer retamente seguir os ditames deixados por Jesus, as bem-aventuranças, por exemplo, nós vamos falar com a mesma qualidade. E não esqueçamos o que o Evangelho nos diz, que as vossas palavras mostram o de que está cheio o vosso coração. Então, quando a gente diz, eu não queria falar isso, queria sim, tanto quis que falou. Porque veio da alma, veio do coração. Temos que ter esse reconhecimento e não buscar subterfúgios para tentar aplacar a nossa falta. Olhem aí a autenticidade, olhem aí a humildade. Então é indispensável para a nossa saúde, para essas flores da regeneração que ora estão surgindo nos inúmeros jardins do nosso orbe, é indispensável vivermos as aspirações superiores, a fim de que a música da palavra traduza-as para o exterior retamente. Então, falar retamente fomenta o progresso. Temos que ter um pouco de vigilância naquilo que estamos falando. Evitarmos o possível palavras chulas, grosseiras. Procurarmos, com a palavra, envolver as criaturas perdidas, padecentes. Então, falar retamente desenvolve essas aspirações que se exteriorizam em ideais de quê? De liberdade e amor, impulsionando as criaturas para a frente e para o bem. É assim, companheiros, que vamos trabalhando a nossa saúde espiritual. Aguardar com avidez no coração essa primavera por vindoura, representando a primavera, a estação das flores. As flores que embelezam o nosso orbe, o nosso planeta, são as flores espirituais da regeneração. E temos que agradecer, a gratidão, por estarmos aqui. Lembrando que gratidão vem de graça e vem de gratuidade. São três termos que se interconectam. Então, aquele que dá gratuitamente está dando a sua graça. E aquele que agradece todos os momentos está agradecendo a graça que foi concedida. Esse é o caminho. É o caminho para a primavera que ora desponta, que vai nos inebriar, nos levando lentamente a seguir o bom pastor, nosso mestre amado e querido, Jesus. Jesus
e a eterna primavera por vindoura, que ora desponta para os nossos corações aquele afã de prosseguir dentro das leis exaradas pelo Mestre. Seguir Jesus, sabemos, não é fácil, mas tudo dependerá de cada um de nós, no esforço pessoal, para podermos colher as belas flores da regeneração. Muita paz e que Jesus nos abençoe, hoje, agora e sempre.